Olá, empresário, seja bem-vindo ao TheCast episódio 2. E o TheCast é uma iniciativa da DOS Propaganda. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre negócios, sobre cultura, sobre boas práticas. Então, pega o papel, anota, porque tem sempre uma dica de um empresário aqui que eu vou estar trazendo para a gente conversar. Hoje vai ter comigo aqui o Márcio, ele é CEO da Amo Ofertas, um cara aí com uma trajetória para mais de 15 anos de CEO. E também vamos ter aqui a Larissa, ela é psicóloga e especialista em gestão de pessoas. Já está atuando aí na Amo há mais de 3 anos e vem aí lidando muito aí com os profissionais da Amo e levando a Amo para um outro nível. Então, sejam todos bem-vindos. A nossa temática desse podcast vai ser sobre os desafios de contratar e reter a geração Z. Então, bora para esse podcast. Eu estou aqui com 2 pessoas magníficas que vão trazer muitos insights para você aplicar no seu negócio. Bora lá. Tudo bem, gente? Lucas, obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar um pouco da trajetória, né? Ainda mais lidando com pessoas. E desde que comecei a empreender, já faz um pouco mais, 15 anos. Mais 15 anos. Faz 20 e poucos anos. E pude, nessa minha jornada, ter várias fases na minha vida, vários aprendizados, né? Que a gente fica cada vez mais calejado, né? É uma armadura que a gente veste que não é qualquer coisa que nos afeta. Então, tive também a oportunidade de trabalhar com muitos líderes. Então, liderar líder é muito legal, é muito importante. Isso aconteceu no Rotary, o qual ainda sou associado, né? Atualmente estou como presidente do Diatec também, então você lida com pessoas muito criativas, muito que ação, né? Gosto de fazer, tem muitas ideias, muitos insights. E também através das feiras, dos parques de Bravale, que também tu lida com muitas pessoas. Então, ao longo dessa trajetória do empresariado, né, da Rafinato e da Amo, Gama Tecnologia, também tive muitas experiências de lidar com pessoas. Eu, para mim, tenho uma regrinha bem básica, mas logo eu falo o que é. Segura. Segredo. Sem spoiler. Fica pro final só, né? Quando o pessoal assistir até o final do podcast. Bacana. Ó, o cara já é experiente, né? Ele já sabe do Eu tô aqui numa pressão, no nervosismo, porque o cara é super experiente com o podcast. Mas vamos lá. Larissa, tu tá há 3 anos na Amo? Isso, 3 anos e pouquinho na Amo, completei agora em abril desse ano, né? E foi um super desafio e um grato desafio, né? Eu venho da área de varejo, né? Atuei em RH de varejo antes da Amo, eu sou psicóloga, formada há 10 anos na área, então sempre gostei de gente, né? Eu acho que esse é o viés que me uniu principalmente à Amo, né? Porque a Amo, mais do que uma empresa de tecnologia, é uma empresa de pessoas trabalhando com pessoas e para pessoas, né? Então, juntou com o que eu gosto de fazer, com quem eu sou também, né? E aí, quando a gente encontra um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo e traduzir a nossa identidade, flui. Bah, que bacana. Dá pra ver o brilhinho no olho, né? É bom quando a gente consegue trabalhar no nosso lugar de potência, né? Sim. É bacana isso. Bom, gente, vocês viram então que eu tô com 2 feras aqui e bora aprender. Larissa, né, e Márcio, a gente tá falando muito sobre as gerações, né? A gente tem desde a Baby Boomers que está nas nossas empresas, né? E estamos com um desafio na mão que é a próxima década, o mercado de trabalho vai estar com a geração Z aí, né, atuando. E como eu estava conversando com vocês nos bastidores, é um desafio para o empresário como instigar, como contratar bem, como reter esse colaborador que vai estar no mercado de trabalho e não tem. A gente vai ter que, né, saber trabalhar e saber estimular esses jovens, né, que estão aí no mercado de trabalho. E eu acho que a Amo, né, Márcio, tem muito desse perfil, né? A gente está no mesmo prédio, então a gente vê muito esse perfil, vê muito eles vibrando no propósito da empresa. E eu falei, quando eu pensei, eu preciso trazer um exemplo, né? E eu pensei em vocês. Qual é o primeiro desafio assim que vocês encontram no dia a dia com essa geração? Como é que é isso aí, no dia a dia?
são muito voláteis, gostam de experiências novas. Como é liderar, né, essa geração? Podemos começar por aí? Podemos. Eu acho que sempre é importante a gente contextualizar o cenário, né? A Amo, nós temos por característica essa dinâmica, então facilita esse viés de contato com o jovem, né, da geração Z. Dentro do nosso processo de cultura, né, a Amo passou por um momento de autocrítica, de olhar, né, e de olhar para a sua própria cultura e formalizar esse processo, mas, sobretudo, entender esse processo de cultura. Então, eu diria que a principal chave para a virada do nosso sucesso, aí, digamos assim, no trabalho com a geração Z foi passar pelo entendimento de quem nós somos como empresa. Né? Porque a empresa ela se confunde com o CEO, né? A Amo ela é muito do Márcio, o Márcio é a Amo, né? Então a gente passou por esse momento de entendimento, né? Vamos lá. Para além das características do Márcio, né, traduzidas dentro do negócio e a Amo como empresa, como os líderes veem, como o time vê a empresa, como todos os colaboradores, desde a base até, né, a subida, percebem a empresa. Então, esse foi um fator determinante para a gente entender, né, qual é a visão e como as pessoas traduzem a Amo. Será que a gente está falando a mesma língua? Então, isso foi um fator determinante para que a gente conseguisse traduzir para quem está chegando na empresa, né? Porque a gente não consegue vender cultura falsa, né? E as pessoas percebem nitidamente isso ao entrarem numa empresa que fez um processo seletivo lindo, que te encantou no processo seletivo, mas e a realidade, como é? No e dia o dia a dia não é aquilo. Exatamente. Verdade. Então, o nosso compromisso ele é muito em traduzir a nossa verdade do dia a dia no nosso processo seletivo. Sim. A gente não tem preocupações quanto ao processo, porque a nossa preocupação ela é anterior, né? Quem nós somos como empresa, o que nós queremos fazer, como nós queremos melhorar o dia a dia do nosso colaborador. E aí isso se traduz no processo seletivo, porque quando a gente chega e comenta sobre os benefícios, sobre a nossa cultura, sobre a visão, ela já é uma visão percebida, porque essa é uma característica muito forte da geração Z. Você pode entregar a cultura perfeita escrito num papel, eles vão procurar as tuas redes sociais, o teu LinkedIn, o teu Instagram, o que as pessoas estão falando sobre você. Então, eles vão procurar perceber a tua cultura e não só ler ela. Meu, fantástico. E foi muito importante, né, Lucas, esse estudo, porque foi construído pelo time, tá? Não foi top-down, Não veio de não cima foi de pra fora, baixo, não de foi de goela. foi uma entrevista bem legal com todos na época que estavam na Amo, né? E foi uma cultura construída ao longo da jornada da Amo. Sim, tem bastante do Márcio, porque eu estou desde o começo. Mas também teve muito do time, né? A percepção do que a gente já estava fazendo, o que a gente fez e o que a gente queria fazer. E olha o que aconteceu com isso. Praticamente depois, desde lá até então, quanto por cento ainda permanece na empresa? Já girou bastante. Você está me entendendo? Então, o próprio time que entendeu a cultura da empresa, construiu com especialistas, formatou, pensou no futuro, talvez não está mais dentro. Não está mais dentro. Olha que louco isso. Então, como é importante ter isso documentado, né, ter definido, porque um dos maiores problemas hoje de todo o setor é o turnover, é você contratar, ensinar. Quando a pessoa começa a render, ela sai, né? Sim. Porque não está aculturada, não está gostando, não é uma fruta, não é talvez uma sala, não é um sonzinho que vai reter. É todo um contexto, são vários fatores, né, que retém uma pessoa. E cultura é o principal, acredito eu, né? Que segura uma boa pessoa no time. E olha só, né? Uma coisa importante que vocês trazem é, por mais que tenha essa reflexão interna, esse esforço interno de construção, de ser verdadeiro o processo, né? Não tá só na parede para bonito. A gente tem que se acostumar com a rotatividade. É característica da geração não ficar muito tempo no mesmo lugar? É característica da geração, porque ela sempre quer mudanças. E é uma geração que ela começou a entender o mundo através do Instagram. Vai pegar as novas gerações agora, então já nasceu dedilhando, né? Tem os nenezinhos que já dedilham e... Já. Né? Enfim, então ali ela vê só sorrisos, só vê coisas boas. Ninguém tira uma foto para postar no Instagram chorando, ou mal-estar, ou depressiva numa cama, ou faltando dinheiro. Sempre em momentos bons, lugares legais, sorrindo, comendo bem, com um amigo, festa, etc. E isso é uma impressão errada que a gente tem, porque nós, por melhor que a gente esteja, a gente sempre tem as nossas dificuldades. A gente sempre tem as nossas objeções a ultrapassar, né?
Isso não é registrado. Então, essa geração que nasceu com isso e daqui a pouco não está vendo que naquele momento ela está conseguindo isso, o que ela faz? Ela acaba por querer procurar aquilo. Uma busca insaciável. E ele esquece que para chegar no pico, que é onde é o pico da felicidade, é disso uma jornada. E às vezes tem que persistir na jornada. Persistir. Como nossos pais, nossos avós ficavam 30 anos numa empresa, 20 anos numa empresa, se aposentavam numa empresa, ganhando bem, felizes, com uma jornada linda, maravilhosa. Então chegava no pico feliz. Hoje não, eles querem jumpear, chegar no pico, pulando de galho em galho. Isso é o maior erro que uma pessoa, qualquer setor, seja qualquer geração, qualquer idade pode cometer. Se mantém. E aí tenta, através da cultura, através de feedback, através de uma conversação com seus líderes, né, encontrar o caminho. Porque problema vai ter em todo lugar. Sim. Só vai mudar o tipo de dificuldade, vamos dizer assim, né? Não tem empresa perfeita, né? Não Eu tem. acho que a empresa está sempre gente sabe em que construção. A gente erra muito, né, Larissa? A gente erra Exato. muito e faz parte. E a gente também não procura vender um ideal de empresa Não, perfeita, muito não pelo procura. contrário, né? Somos uma empresa real. Como toda empresa, nós vamos ter os nossos pontos positivos, nós vamos ter os nossos pontos a melhorar, né? Mas o principal é o entendimento, assim, de que pressa é diferente de velocidade, né? E é uma característica muito forte dessa geração. Por que motivo, né? Como o Márcio comentou, são nativos digitais, né? Já nasceram com tudo ao toque do dedo, né, com uma velocidade maior, né? Eu brinco que eu sou zillennial, né, porque é entre millennial e geração Z, eu convivo com os dois extremos. Eu aprendi a utilizar a internet na internet de escada, né? Então a gente tinha também toda a paciência de você utilizar a internet e a gente não tem como julgar a geração Z porque eles já chegaram com uma velocidade muito mais avançada. Né? Eu estava brincando esses dias com o time que a gente vai se habituando tanto ao uso rápido da internet que quando você vê, você está assistindo um vídeo em 1,5 e você vai ter uma conversa com uma pessoa real, você quer acelerar para 1,5 também, porque Nem se percebe, né? Exatamente. Então, o quanto nós também nos colocamos nessa dinâmica de pressa, né? Que é diferente da velocidade. Então, é esse contraponto que a gente busca, né? De fazer entender que uma trajetória, em termos de carreira, ela também vai demandar que você tenha o seu processo a ser vivido. E o processo nem sempre vai conseguir ser acelerado, né? Às vezes você vai precisar da vivência do dia a dia, aprender um conhecimento com o teu colega que não está no livro, que é muito do fazer, que é do que está acontecendo no cenário realmente, né? Então, são os desafios, né? Que a gente tem que sempre ir e a gente procura resolver esses desafios com base no diálogo, né? Não é em criar preconceitos em cima daquilo, né? E colocar tudo dentro... Me incomoda muito colocar as coisas dentro de um grande cesto, digamos assim, né? Então, a geração Z. Mas a gente sabe que, por exemplo, nós temos jovens que são da geração Z, mas foram criados por pais aí, baby boomers, e tem todo o que é da geração baby boomer. Ele nasceu na Z, mas ele tem as características lá dos pais deles. Isso é um outro ponto também, né? Então, a gente está num recorte aqui também, né, situado no oeste de Santa Catarina, que é já diferente de a gente conversar com um jovem lá de um grande centro, de uma capital. Então, observar essas sazonalidades também no processo seletivo, enfim, né? E a própria história, a trajetória da pessoa é um diferencial também, né? Pensando em processo seletivo, em permanência dessa pessoa na empresa. Essa seria uma dica, então, Sim. Na hora do processo ali de contratação, né? No processo seletivo, não gosto muito dessa palavra, mas tem que ter, né? Sim. É um pouco da dica, então, olhar um pouco, fazer uma pesquisa mais profunda do candidato, dar pistas para a gente se ele tem um fit ali de skills com a nossa empresa, é por aí mesmo? Exato, eu penso que sim, hoje nós conduzimos nesse formato dentro da AMO, né? A gente começa entendendo quem é você, antes de qualquer coisa, antes da faculdade que você fez, do curso que você está trilhando, enfim, quem é você? O que você gosta de fazer, como é o teu dia a dia, enfim. Entender quem é essa pessoa, né, por trás. Porque é a pessoa que vai estar no dia a dia conosco, né, que vai trilhar. E aí, como a gente fala muito de valores empresariais, a gente precisa entender quais são os valores dessa pessoa, se eles casam com os valores da AMO, né? Porque esse é o nosso, o match, né? Digamos assim, né? Tem que ter match. Então, é o nosso principal indicativo. A gente começa pelos valores dentro da empresa. Então, fechou? Teve match com os valores da AMO? É um bom indicativo de sucesso, né? Vai para outra etapa.
Exato. Então, me fizeram essa pergunta num evento que a gente teve em Pinhalzinho, justamente representando a AMO lá, num evento do DEATEC, a CAT. E lá pediram, como é que vocês fazem para contratar? Vocês contratam pelo... Aqui vamos traduzir para o inglês. Os software skills, né, ou hard skills, ou seja, Sim. software skill, comportamento, atitude, pelo que justamente a Clarice falou, o que fez, o que faz, né, como a pessoa é, ou pelo conhecimento técnico. Comentei, no início era hard skill. Conhecimento técnico. Precisava Conhecimento técnico. tirar Startup, crescendo rápido. Sabe programar? Que programa, que linguagem? Entra. Bora. Sabe marketing? Entra. Né? Mas era uma necessidade do era negócio uma necessidade, momentânea. no contexto daquela época. Ó, empresário, isso é bem importante, entender o teu contexto, né? Isso. Então, Desculpa, não tem muito o que fazer. Perfeito. Então, era conhecimento técnico, não tinha o que fazer. Vem pra Só dentro. que aí o que acontece? A empresa ela começa a ficar mais madura, começa a Sim. ficar... Né, sua cultura vai amadurecendo, vai se tornando mais orgânica, não tão crescendo rapidamente. Então, você começa a precisar de pessoas melhores, porque as decisões não afetam mais só você, afetam milhares de pessoas. Então, as decisões não é assim, vão fazer, amanhã de manhã está pronto, e vão testar e põe na rua, e se alguém tiver algum problema, paciência. Então, muda o contexto. E aí tu precisa o quê? Pessoas que tenham mais conhecimento, mais capacidade para que a nova etapa aconteça. Então, na época, a gente admitia pelo conhecimento técnico e demitia por comportamento. Hoje, a gente admite por comportamento, por atitude, pela pessoa, né? E, às vezes, demite pelo técnico. Mas o técnico é mais fácil de treinar. Sim. Concordo? O técnico é muito mais fácil. Tem várias plataformas, tem equipe que treinam. Eu sei um pouquinho, tá bom. Se tiver vontade, você aprende. Na época a gente fazia a seguinte pergunta: você sabe lógica? Não sei, então não dá para contratar. Mas eu sei Delphi. Não, mas nós queremos saber se você sabe lógica. Porque com a lógica você consegue programar em qualquer linguagem. Olha que louco isso, né? Então, e aí, fazer essa mudança aí. E olha que interessante essa tua fala, porque a AMO lá no início estava num contexto, num momento. Sim. E conforme a AMO vai, né, crescendo, se estabilizando, que os negócios são cíclicos, né? Sim. São voláteis, dinâmicos, né? Já o olhar, então, de vocês já foi mudando com relação ao processo de contratação. E aí vai o primeiro segredo. Adaptatividade, é isso? Adaptação. Sim. As pessoas precisam se adaptar a um novo contexto, às novas mudanças. Como aconteceu com o Covid, como aconteceu com o pós-Covid, como vai acontecer com qualquer outra mudança que possa acontecer na humanidade, a gente tem que saber se adaptar. Tem um livro muito legal que muitos já leram, uns só viram, mas Quem Mexeu no Meu Queijo? É isso que acontece na nossa vida. Todo dia a gente está buscando o queijo no mesmo lugar. Chega uma hora, o queijo não está mais lá. Eu vou ter que levantar a bunda da cadeira e buscar o queijo em outro lugar. E isso a humanidade, ela tem que aprender isso. E pessoas que não fazem isso, elas morrem de fome. Não se adaptam. Não sabem que estando no Rotary se age de um jeito, estando na academia se age de outro jeito, estando no trabalho também tem outra forma de se adaptar, de interagir com as pessoas, porque são pessoas diferentes. E tu precisa entender e se fazer entender. Senão não há comunicação, esquece, né? Não tem continuidade. Sensacional. Vou copiar essa aí que eu vou... Vai ficar gravado. Vai ficar gravado ali já. É, isso aí. Mas eu ainda sou do papel também. Analógico, né? Analógico também. Preciso. A gente tem aqui o cenário na DOS de atender clientes de vários setores, né? E eu acho que um setor que sofre, sim, a prestação de serviço é um setor que sofre em como conduzir essa geração, como tornar as empresas atrativas, né? Vai se falar muito, os empresários vão ouvir falar muito do endobranding, né? Que é a evolução do endomarketing, né? Como que eu faço que a minha marca empregadora seja forte, seja... né, magnética, né? Como que eu traduzo a minha verdade enquanto valor, né, da organização e transformo isso em comunicação. E aí eu queria jogar uma provocação na mesa para vocês, que é: a AMO trabalha com tecnologia, a gente estava até comentando, é mais sedutor o segmento, né? Sim. Tecnologia, tem tudo mais, tem
criação, fit, inovação. Criação, inovação. Velocidade. Então, qual é a dica que vocês dariam para, sei lá, alguém da indústria, alguém de serviços, né? Outros segmentos que vocês veem que na Amo foi assim uma virada de chave, sabe? Que foi algo que vocês... Opa, aqui eu acho que foi esse ponto aqui, essa mudança aqui, que a gente conseguiu ter um ambiente melhor e traduzir melhor nossos valores. Porque no nosso, eu sei que é uma dificuldade, né? No cenário de vocês dominam. Mas, assim, hoje, volto a repetir, é uma dificuldade dos setores em entender e trabalhar com essa geração. Né? Estou falando aqui do contexto do Oeste, estou falando do contexto de Chapecó, né? Mas a gente vê isso em outros mercados também, em outros estados, em outras cidades, essa dificuldade. Tem alguma dica aqui de tecnologia a gente poderia fazer esse match com outros mercados que vocês identificam? É o processo seletivo mesmo? Como é que é o endomarketing de vocês? O que vocês trabalham enquanto comunicação? Dá para contar um pouquinho como que é o dia a dia? Isso é segredo. Não, dá sim. Tá, só para nós. Larissa é especialista em endomarketing. Né? Bondade sua, obrigada. Na verdade, assim, eu estou aqui como representante de um time, né? Então, eu não posso deixar de falar de todo o meu time, né? Então, nós tivemos uma preocupação grande em como fazer as pessoas ouvirem e serem ouvidas dentro da empresa. Então, eu acredito que talvez o que tenha sido a chave para esse sucesso da gente conseguir movimentar mais a comunicação interna e o próprio endomarketing foram projetos que nós fomos criando. E aí, de novo, né? A baixo custo, sempre com isso em mente, né? Como nós podemos ser efetivas, gastando menos, né? O meu time é 100% feminino, então é bacana trazer isso, né? E aí surgiram 3 projetos, né? Dentro de um planejamento de comunicação interna que nós fizemos, que é o Amo Day, o Amo Talk e o Amo News, né? São 3 projetos principais com vertentes diferentes, que é aproximar tanto, né, pela leitura, quanto pela apresentação, quanto pelo presencial, né? O Amo Day é um dia onde a gente reúne o nosso time, a gente faz um esforcinho aí grande para que o pessoal venha presencialmente para o escritório. Nós temos pessoas em home office, em outras cidades, né? Então, nós sempre tentamos trazer a galera para dentro do escritório. Por quê? Pertencimento, olhar no olho do teu colega, trocar uma ideia. E aí a gente não está nem falando da questão técnica do trabalho, enfim, mas é de olhar e conhecer a pessoa, né? Então você que é o fulano que eu faço um meeting de vez em quando. Exato, que eu troco ideia pelo chat, enfim. Então, o Amo Day é aproximar presencialmente, sempre em prol de algum tema, né? Ou palestras onde a gente traga pessoas de fora, né, para falar sobre temas específicos. Já fizemos Setembro Amarelo, Outubro Rosa, mas não só mesmo pelas temáticas do mês, outras temáticas afim também. Comemorações, né? A gente gosta de comemorar também enquanto empresa, é uma característica nossa, né? Então, os nossos eventos, a gente tem o Halloween, que já é uma característica da nossa identidade, né? Então, a gente viu aqui o Halloween, vem todo mundo, né? Todo mundo paramentado. Todo mundo entra na brincadeira de fato. Exato. Então, vocês fazem todo um cenário ali, né? Isso, a galera vai num dia para casa, o escritório tá tradicional, ele volta no outro dia todo decorado. Mas por que isso? É só para fazer uma festa? Não. A gente nasceu com uma identidade geek, né, enquanto empresa. Então, olhar para a própria identidade é algo bacana, né? Eu sei que talvez na indústria não tenha como reproduzir, enfim, mas olhar para as características do que é o DNA da empresa e valorizar aquilo e fazer isso se tornar legal para o teu colaborador, né? Então, o Amo Day é muito sobre isso, sobre a gente reunir presencialmente as pessoas. E aí, um dos projetos que é o nosso queridinho, né, o Amo Talk, a gente faz geralmente de 15 em 15 dias alguém do time palestra sobre algum tema para o próprio time. E esse tema ele pode ser um tema de conhecimento teu, um tema que é relativo a Amo, né? O nosso último tema foi com o Rômulo, do comercial, super bacana, né? Junto com o time, eles formataram uma apresentação que foi uma aula, assim, aula digna de faculdade. Impressionante. Contou a história da Amo, né? Exatamente. E ele é lá de Lages, ele mora em Lages. Ele não tá aqui todo dia, tá lá. Exato, Não tá lá em Lages, é nosso comercial externo lá da cidade. E junto com o time, né? Então fez esse trabalho não estava presencialmente, mas utilizando a tecnologia, foi montada a apresentação e foi magnético, como você comentou, né? O time ficou do início ao fim, rendeu muita pergunta e, de novo, né? Isso contribui para a validação do profissional e para a autoestima do profissional, valoriza quem ele é, o que ele tem a contribuir para a empresa e
para os colegas, né? Assim como vários outros projetos. A gente já está na 17ª edição, se não me engano, do Amo Talk, né? E é algo que sempre vai acontecendo. Então, é necessário ter periodicidade para não deixar o projeto cair, né? Cair no marasmo. E o Amo News, que é o nosso jornal de circulação interna, né? Digital também, 100% gratuito, uma ferramenta da Google que a gente utiliza. E aí, dentro do time, né, é feito o editorial, né, por uma das pessoas, a Cecília, né? Até depois a Cecília vai assistir. Um abraço para a Ceci, para a Ali, para a Kali, né, que fazem parte do time de IGP. Não posso deixar de citar o nome delas. Sim. E aí é feita toda essa edição. E aí, o que a gente traz nesse informativo digital? Informações relevantes da Amo, né, da empresa, que aconteceram no mês. Então, a gente sintetiza ali muitas das informações. Participamos de uma palestra externa, ministramos algum tema numa faculdade, temos uma inovação no app que subiu, né, subiu algo significativo para o cliente utilizar e para que a gente também saiba explicar isso, né, caso venha alguma demanda. Estabelecimentos que eu gosto de comprar, eu indico para o meu colega, né, que faz o link. Ver, né? Glossários, termos técnicos. Exato, né? O nosso vocabulário interno da Amo, então vem desde os termos técnicos até as palavras que são muito utilizadas no nosso dia a dia. Você sabia que tal colaborador faz tal coisa fora da empresa, né? Tem um negócio, vende algo, né, nas horas vagas. Enfim, também valorizar quem a pessoa é, né, e apresentar. Nós tínhamos até pouco tempo atrás uma colaboradora em Portugal, então ela também, né, foi apresentada, apresentou a cidade onde ela morava. E assim a gente vai fazendo esse giro, né, tentando aproximar as pessoas, os colaboradores deles mesmos, né, uns aos outros, mas também trazer o que está acontecendo no nosso dia a dia. E aí é pela leitura, né? Então, a gente linkou com o 5º dia útil, que é o dia do pagamento, então o pessoal já atrelou, cai o pagamento, tem Amo News no grupo, né? E aí já são os gatilhos, né? Para lembrar sempre, Sim, né? Recebi, tem Amo News. É uma alternativa que nós encontramos de familiarizar datas, né? Com o pessoal, que isso também é relevante, né? Então, o Amo Talk, ele é sempre numa terça-feira, porque é um dia interessante, passou a segunda, né? É mais ao final da tarde, porque nós temos turnos diferentes no time de suporte, então a galera consegue chegar, consegue participar e assistir, e mesmo se não assiste, ele fica salvo. A apresentação, a gente manda o link, deixa no repositório dentro do Amo News. Então, um projeto ele vai se conectando ao outro e sempre faz com que as pessoas vão consumindo ambos os projetos dentro da empresa. E isso faz com que gire, né? Gire tanto a comunicação, informações, conhecimento, né? Conhecimento empírico e conhecimento prático, digamos assim. E vai trazendo também essa autoestima do time, né? De apresentar, de ser visto, né? De ser lembrado. Acho que é o pertencer, né? Eu acho que esse pertencer é que pode ser adotado pelos demais segmentos, indústria e demais setores, né? Por exemplo, nós também temos casos aqui dos motoboys. Apesar de utilizar o aplicativo, a vida deles não é tecnológica. É acelerar uma moto, né? Entregar, cobrar e pronto, né? E voltar, enfim, estar sempre ativo. Então, como a gente faz para que eles pertençam? Então, a gente fez algumas reuniões, não esqueci o nome, mas enfim, qual é o nome da reunião? A gente trouxe ele para cá e começou a fazer questionamentos. Como é que está a solução? Como é que está a Amo? Como é que você vê? Onde é que a gente pode melhorar? Isso pode ser feito com colaboradores que trabalham em gôndola do supermercado, que trabalham em indústria. Ou seja, traz eles para um momento, um ritual, onde você ouve mais do que fala. Então, e você faz com que as pessoas possam dar sugestões sobre o seu negócio, sobre o seu setor. Acho que isso é legal para a nova geração. Qualquer geração quer falar, qualquer geração quer se expressar, quer ajudar de alguma forma. Eu ajudei aquilo ali a acontecer. Isso é uma forma sensacional de retenção. Então, Amo News, as pessoas participam. As reuniões com os motoboys, recentemente vai ter com outros setores também, com clientes, com restaurantes, com usuário, é trazer ele para dentro do jogo, trazer ele para dentro desse ecossistema. Então, acho que a palavra-chave, né, para tudo isso é fazer com que eles pertençam, com comunicação. Exato. E mais do que só através de projetos, como o Márcio comentou, é no próprio dia a dia. Hoje nós temos, sim, uma hierarquia dentro da empresa, isso é relevante para a gente entender, né, os papéis de cada um, mas é muito fácil permear essas hierarquias no diálogo. Então, acessar o Márcio é muito fácil, a porta está sempre aberta, chega na sala, troca ideia, qualquer uma das lideranças na empresa da mesma forma, qualquer um dos nossos diretores, né? Então, o diálogo ele é muito aberto e ele não tem níveis, digamos assim, não é inacessível eu falar com o meu diretor.
Não é inacessível eu falar com o líder não dentro. É aquela, não é uma entidade. Exato, não. Bote minha baixa. Eu não preciso pedir autorização. Dá o ar da graça. Paira no ar, né? Chega a dar um medo, né? Exato. E é justamente isso que a gente procura quebrar também, né? E daqui a pouco essa é uma outra dica valiosa, né? Não ter as lideranças como figuras, nossa, de medo, de repreensão. Não, muito pelo contrário. E facilitar a comunicação entre áreas. Hoje eu não preciso, né? O time de gestão de pessoas, ele não precisa ter a Larissa como porta-voz para ir em outra área para conversar. Não. Se eu tenho uma demanda específica da área de recrutamento e seleção, eu vou diretamente no diretor, no líder da outra área, converso. Se existe alguma demanda de departamento pessoal, ela vai ser resolvida entre as pessoas e não precisa a Larissa ir lá e falar, olha, esse ponto aqui, você fazer uma intermediação de comunicação, Já sabe? vai Direto. Resolve muito mais A rápido. hierarquia ela existe mais para a questão de responsabilidades. Né? Exato. Sim. Né? Quem tem uma posição mais alta na hierarquia, ele tem mais responsabilidades. Ou está no tático, ou está no estratégico, nem tanto no operacional. Mais para isso. Mas qualquer um pode chegar em qualquer nível e sugerir, criticar, elogiar, enfim, participar. Sem problema nenhum. E aí vocês entram num ponto muito importante, né? E eu acho que isso é uma habilidade, ímpar, né? Saber dar feedbacks. Como é hoje, pelo que vocês estão falando, tão importante é envolver os colaboradores, manter uma comunicação ativa e participativa, né? Mas como que resolve conflitos, problemas? Como que vocês falam para o colaborador, trazem para ele uma transparência de precisa melhorar, né? E hoje eu vejo que é um desafio, né? É um desafio hoje você dar feedback em muitos negócios, que eu percebo, que eu estou no dia a dia, também há essa dificuldade de dar feedbacks. Muitas vezes vou deixando. Depois, óbvio, a pessoa sai ou você vai demitir. Você vai procrastinando, né? E eu acho que as empresas das quais eu conheço, convivo mais de perto, as que sabem dar um feedback, retêm e conseguem fazer os colaboradores evoluir, né? Qual o segredinho de vocês no feedback? Que a gente possa... Como é que é? Não é copiar, é roubar como um artista. Eu penso que, principalmente, assim, alinhamento de expectativas é muito importante, né? Entender. Eu gosto muito de uma metodologia que na verdade, não é uma metodologia, é uma prática. Entender, assim, ouvir da pessoa como ela gosta de ser reconhecida. Porque, às vezes, como eu gosto de ser reconhecida, é diferente de como o Márcio gosta, como você gosta, né? Então, eu me sinto bem sendo reconhecida em público. Eu me sinto bem quando você, né, me chama fora da sala e a gente conversa em particular. Eu me sinto bem quando você pontua isso com frequência, né? Então, entender de pessoa para pessoa como ela se sente reconhecida, né? Já é um ponto bem relevante. E esse alinhamento das expectativas muito no sentido de responsabilidades, né? O que do dia a dia é a atribuição real que precisa ser feito, até onde precisa da ajuda, até onde não, até onde pode ir sozinho, precisa de alguma validação, estamos junto, né? Eu gosto muito da comunicação aproximada no dia a dia, né? Eu penso que o feedback, ele não é um momento onde você vai para um lugar somente, né? E ali ele acontece. É relevante, é importante situar nesse espaço-tempo, mas principalmente no dia a dia, né? Você pontuar, aconteceu uma coisa bacana, fala naquele momento, né? Sim. Aconteceu algo que não foi legal, não espera um mês passar para falar, olha, lá no mês passado você teve essa atitude, não vai fazer sentido. Né? Você tem que significar diante da ação, né? Aconteceu, chama, conversa, significa aquilo, né? Se de novo, se a pessoa se sentir confortável em particular, fora da sala, enfim, procurar entender, né? Eu acho que algo muito pronto e muito formatado pode ser que não funcione para todas as pessoas de modo igual, mas o principal, assim, é reconhecer em tempo quando acontece e também conversar e dialogar, né? E alinhar em tempo. No ato do que vem acontecendo. Não deixar passar. Não deixar. Não, porque não vai fazer sentido, né? Ainda mais na dinâmica de informações que a gente consome hoje em dia. A gente pegou o celular, deu aqui, começou a scrollar qualquer aplicativo, a gente já dispersa, né? Sim. Então, para o dia a dia de trabalho, para o cenário de trabalho, da mesma forma, né? Daqui a pouco, amanhã vai estar acontecendo outra situação, enfim. Falar em tempo, né? Falar em tempo. A gente não tolera, bacana, né?
atitudes que vão contra a empresa, contra um restaurante, contra um parceiro motoboy, contra o usuário. Ou seja, eu uso do meu conhecimento para ser esperto e fazer algo em meu favor e prejudicar alguém. Já tivemos perda, né, de colegas em virtude disso, que eu acho que é injusto, né? Então a cultura é essa. E nós temos alguns rituais também, né, Larissa? Então, rituais por setores, por exemplo, as daily. Então, alguns setores se reúnem todo dia, 15, 10 minutos, para trocar um feedback de como é que está seu setor. Eu sei que o marketing é todo dia, né? Marketing, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje. Aqui também, isso é uma todo forma dia. de feedback. Isso é uma forma muito importante de feedback, não só para si, para o líder, mas para o grupo que cada um está fazendo. Temos os weekends, né, que são por semanas. Alguns setores se reúnem por semana. Então, o que eu fiz na semana, o que eu vou fazer na semana seguinte. Tem setores que são 3 dias por semana, o comercial, por exemplo, né? A gente chama lá de CSM. Se reúne 3 vezes por semana. E ali, quando eu consigo participar, eu entendo o que está acontecendo, tenho feedback do mundo lá fora e posso interagir com o que está acontecendo com a tecnologia aqui dentro. E ainda tem o caso mais rigoroso, né, que seria o War Room. Que o War Room, alguma coisa aconteceu. Algum caos aconteceu. BO, e nós temos que deu falar um sobre. BO, reúne a galera aqui e vamos lá, vamos decidir o que. Ninguém sai daqui, né? Sem resolver. Sem resolver. E existe o War Room em tecnologia, existe o War Room hoje com os líderes. Depende aonde que afetou, né? Especificamente aquele problema. Então, nós temos alguns rituais. Ainda tem o Hakamo, né? Eu esqueço o nome da Amo na segunda-feira. Happy Amo. Happy Amo. Happy Amo. Que o Happy Amo é toda segunda-feira. Sensacional. Era feito presencialmente, mas aí o pessoal gosta de conversar, durava quase o dia inteiro. Não dava, né? Só falando o dia inteiro, ninguém produz nada. Aí um chegou assim, ó, chega, vamos fazer, que não fui eu, chega, vamos fazer digital, todo mundo entra segunda-feira lá e coloca como é que tá a situação. Então, tem a Happy Amo também, que é um ritual bem legal de feedback. Sensacional o nome. É uma forma de feedback entre os setores aí. Os líderes alimentam com os principais pontos, né? Precisa de auxílio do colega, marca o @, né? E de novo, dentro do Spaces, né? E por ali interage, né? Exato. Mas isso aqui, como é que ficou? Tá pronto, etc. Então, a comunicação para nós é importante, porque é muita comunicação. Entra, não sei quantos milhões de dados ali, tem que ser processados por uma cabeça e sai milhões de dados o dia. É uma loucura o que sai de informação ali. Então, se não tiver um lugar centralizado que a gente possa comunicar, é difícil. Então, a gente procura deixar pelo menos os líderes fornecem para os seus colaboradores, né? E também existe visual, né? A gente trabalha muito gestão à vista, seja dashboard, seja como é que está a demanda, seja o que está atrasado. Então, existe muito esse feedback digital. Visual que aproveitando ajuda. os dashboards que a pessoa possa Instrumentos, monitorar. Né? Instrumentos. São tudo... Aproveitar a tecnologia em prol, né? Sim. Para agilizar, né? Muito bacana. Principalmente, né? Eu acredito que tudo isso se resume em situar as pessoas sobre o negócio, sobre o que está acontecendo. Saber de negócio não é só atribuição da área de negócios, da área comercial, de marketing, é de todos, né? O entendimento geral da empresa. E mostrar, deixar à vista, como o Márcio comentou. Né? Bacana. Quais hoje são os pilares? Gosto muito de entender o propósito, né? Os norteadores das empresas. O que é da Amo hoje? Quer contar os 7 Is? Acho que você pode falar do propósito principal. Quando você fala da Amo, é muito bonito. Depende. Não, bem de boa, assim. Espera aí que eu vou pegar o lencinho. Não, bem de boa, Lucas. Assim, a Amo está passando por uma transformação. Né? Ela passou pelo nascimento, virou criança, que era espoleta, fazia tudo rapidamente, chegou numa fase jovem, e está naquela fase entre jovem, limbo, querendo virar adulto. Onde já não consegue mais brincar com as crianças, porque está muito velho e não consegue estar com os adultos, que ainda é muito... Talvez estamos num conflito geracional dentro... É legal isso. A gente sentou semana passada para definir, não da Amo, mas sim da tecnologia, qual é o nosso porquê. Caramba, foi impressionante o que teve de ideias, mas nenhuma delas foi unânime. Então, a gente está nessa fase justamente de definir o nosso porquê e não tem demérito nenhum nisso, faz parte,
faz parte da evolução da É o empresa. amadurecimento, né? É. Mas a gente gosta muito de ser uma engrenagem de um ecossistema, onde a gente consegue, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente consegue trazer benefício para todos eles, de uma forma ou de outra, todos têm que se beneficiar. É difícil que às vezes um acha que está perdendo, mas existem muitas formas de você comunicar a mesma coisa. Então você tem que encontrar o caminho certo para dizer, cara, nós estamos fazendo isso porque se nós fizermos o contrário, você prejudica o cara que está nos pagando, que é o usuário. Você sendo usuário, colocando o chapeuzinho do usuário, você gostaria? Ah, não gostaria. Então, tu entendeu por quê? Então, nosso trabalho Fazer hoje o outro ver pelo... ver por outra ótica, né? E aí disseminar para os seus pares aquilo que é a nossa visão. Então, a gente tem uma empresa que não quer prejudicar ninguém. Nunca quis prejudicar ninguém. Bem pelo contrário, a gente quer que todo mundo que esteja com a gente se dê bem. Esse eu acho que é o maior propósito. Como converter isso na palavra certa? Sim. Um dia vamos chegar lá. Eu espero que seja esse ano ainda, sabe? Né? Exato. É justamente isso, como o Márcio sempre traz, né? Nós fazemos parte de um ecossistema. Então, quando a gente fala dos motos, né, o pessoal sempre pensa, a Amo contrata os motos, eles são CLT dentro da empresa. Não, os motos nos contratam. Olha que bacana que é. É uma das vias do negócio. O estabelecimento, da mesma forma, ele vê valor na nossa solução, né? E, da mesma forma, as pessoas veem valor em estar junto com a gente, construindo esse dia a dia. Então, são vários agentes nesse processo, né? E como integrar todos eles, né? Ouvi-los e... Cada um com seus desejos diferentes, seus anseios, suas crenças, né? Exato. Cada um tem sua crença, não tem jeito. E dentro da crença individual de cada um tem o valor que cada um enxerga também. Então, que também, é convergente, né? Exato, a gente precisa fazer esse exercício de buscar traduzir o que seja efetivo para todas essas partes, né? Então, por isso, eu vejo que não tem como a gente fugir desse exercício constante de autocrítica e de busca sempre por melhorar, porque são muitas pontas envolvidas, muitas engrenagens envolvidas nessa grande engrenagem que é a Amo. Então, o exercício de autocrítica, de sempre buscar entender pelas pessoas, né, pelos estabelecimentos, por todos os agentes formadores dessa engrenagem, é uma constante dentro da Amo, né? Eu penso que disso a gente não tem como fugir, porque é o nosso DNA, né? A característica de estar aberto e de mostrar essa abertura também. E é bom a gente entender, né, que as empresas nunca estão prontas, né? Exato. É evolução, e vocês estão num segmento muito dinâmico. Isso. Falando um pouco do segmento, a gente tem aí tecnologia no Oeste, né? Se me falasse 10 anos atrás, né? Hoje está muito em ebulição, tem muitos eventos acontecendo. Eu acho que a chegada do Deatec, da ACAT, eu acho que, né, veio a dar um foco, um ponto focal para esse segmento, né? Para esse movimento. E como é que está hoje vocês inseridos, assim, olhando? E eu acho que assim, é um dos setores hoje que movimenta muito, que derrama muito conhecimento. Vocês têm o evento lá com os RHs? Isso, Café né? com RHs. Como é que está esse setor hoje, Márcio? Tu dá um overview, depois tu pode falar um pouquinho desse momento, né? Que é bacana, vocês se reúnem para discutir boas práticas, né? Exato. Pelo que eu tive dando uma olhada. Como é que está esse... Porque tu está envolvido em tecnologia desde sempre. Eu acho que desde que eu conheço o Márcio, tu é um grande atuante, militante nesse ecossistema. Seja na diretoria, agora, da CAT Deatec, mas sempre teve ali. Como que está hoje o cenário, assim? Temos que comemorar muito? Eu acho, Lucas, que a gente está passando por um momento ímpar, né? Principalmente o nosso oeste, tá? Vou focar aqui você é bairrista. Vamos buscar aqui para o nosso oestão, né? Que está evoluindo bastante. A gente está no momento ímpar, onde a gente está mostrando a cara para a sociedade, está mostrando a cara para os empresários, está mostrando a cara para o setor público e mostrando que sim, muita coisa boa está sendo feita aqui e pode ser feita aqui. Para você ter uma ideia, muitas ações do Deatec, com o Núcleo de Tecnologia da SIC, com o Pollen Park, com as universidades, estão fazendo para que a gente consiga fechar todas as brechas da jornada de um colaborador ou da jornada do empreendedor. E cada ação que a gente vai fazendo, a gente vai conquistando o êxito e alcançando novos níveis. A gente sempre fala, eu aprendi inclusive, que nossa vida é um jogo, né? Empresariado, família,
como estudante. Então, cada jogo, cada fase do jogo, aí fica fácil para a gurizada entender. Você aprende novas coisas e com esse aprendizado você pula para uma nova fase para aprender. Você tem que aprender para pular. No DTEC é a mesma coisa, na AMA é a mesma coisa, na Rafinato, quando era na faculdade era a mesma coisa. Então a gente foi galgando uma evolução bem interessante no setor de tecnologia. Estamos muito evoluídos, por isso tem tantos eventos. Encontro com RH tinha um objetivo, fazer as meninas e os meninos se conversarem, para que eles resolvam nossos problemas de pessoas, cada um evolua com o que o outro está fazendo e leva para a sua empresa para reter mais as pessoas, para que os colaboradores fiquem nas empresas, não fiquem trocando de empresa por empresa, porque é ruim para todo mundo. Sim. Um empresário fica brigando com o outro. E até para eles mesmos, né? Até para os próprios colaboradores, né? Exato. Ele consegue galgar cargos na empresa, né? E ganhar melhor, e se sentir melhor e ter mais voz. Então, encontro com CTOs, que é o pessoal de tecnologia, conversar. Como é que a gente resolve o problema? Óbvio, né? Como é que a gente resolve junto? Que ação a gente pode fazer? Recentemente, encontros dos CEOs, nunca teve nada nesse sentido. Mas deixar os fundadores, os caras que estão ali se quebrando a cabeça todo dia, né, em conversar, fazer network, criar novas empresas. A própria feira, o próprio o Parque Desbravalho, tudo veio para nos ajudar. E eu acho que está muito mais... É difícil empreender, mas está muito mais... Aqueles que entenderam o ecossistema. Eu sou um que entendi o ecossistema. A AMO entendeu o ecossistema. A AMO ganha muito com o ecossistema. A Rafinato também, né? A Rafinato também ganha muito com o ecossistema. Aquele que não entendeu isso ainda, ele vai ter mais dificuldade. Sim. Então, tem muitos casos aqui no prédio, né? Vou falar da Darlan, Amplimed, Optidata. A história deles foi através do DIATEC também. Seja de algum evento do DIATEC que veio a ideia, que montaram a empresa e... Olha que louco isso. Conexões. Então é ali que se joga o jogo. Ah, vou perder 15 minutos numa reunião. Cara, tu pode montar uma nova empresa em questão de 10 minutos. Tu pode vender teu produto em 1 minuto para uma pessoa. Você pode conhecer uma solução, uma pessoa que pode te ajudar lá na frente. Então, por isso que eu digo, eu gosto muito do ecossistema, a gente gosta muito do ecossistema. Onde puder, a gente está participando, porque há retorno. E tu retorna muito mais do que você doa. Então, vale a pena participar. E fica o convite, né? Total. Exato. Quem tem um fit com tecnologia, por favor, né? A instituição é super aberta, né? E não só quem desenvolve pode participar, mas quem quer entender esse negócio também pode participar. Pega, por exemplo, várias big companies que tem aqui em Chapecó, Aurora, Alpha. Sim. Eles têm um setor de tecnologia maior do que as nossas empresas. Sim, Elas verdade. participam hoje do DIATEC. Estão lá. Estão lá. A Unimed está lá, Sicredi Olha só. está lá. Porque querem estar junto com esse povo, querem entender as mudanças da tecnologia. Não há negócio hoje Sim. que não depende de tecnologia. IA chegando, tu precisa ter um especialista em IA na tua empresa, seja interno ou contratado, para ver o que você pode melhorar no teu processo. Né? Então Fica é a isso, dica. fica a dica. Fica a dica. Então, por qualquer negócio que seja, precisa da tecnologia. Não tem jeito, não tem como fugir. Então, sim para o empresariado, tem que participar, tem que entender um pouco mais, o DIATEC está aberto para ajudar os vários setores. Eu gosto de uma frase do Washington Oliveto que ele fala: um cafezinho pode mudar o rumo de um negócio. Pode. E às vezes é isso, né? Eu acho que os CEOs, os diretores têm que tirar esse tempo, né? Mas aqui em Chapecó acho que a gente está fazendo lindamente isso, né? Tá muito bom. Tem vários movimentos e eu gostaria de estar em todos, né? Mas que bom que tem essa dificuldade, né? De estar em todos. E me fala desse movimento do DIATEC, da ACAT, de reunir todo mundo, né? Dos RHs para debater, ter insights e falar dos problemas, né? Sim. E achar soluções. Você falou do cafezinho, né? Então, Sim. é o Café com RHs, o nome desse nosso evento, né? Então, através do Café com RHs, ele surgiu como uma iniciativa há 1 ano atrás, né? Já estamos há mais de 1 ano com esse movimento vigente e muito para aproximar, principalmente, as dores
e contribuir com boas práticas do que os RHs dentro dessa área vêm fazendo, né? Então, hoje no Café com RHs, a gente contribui através dessas boas práticas. Sempre temos uma empresa que cedia, né, que é participante do DEATEC, né, faz parte do DEATEC. Essa empresa cedia, ela vai contar como é a estrutura dela enquanto empresa, vai compartilhar aí as boas práticas de gestão realmente, né, focado em gestão de pessoas, vai apresentar um pouco do negócio e a gente sempre tenta trazer um tema norteador, um eixo norteador também com uma participação externa, né, sempre através desse networking novamente, né. Então, temos um grupo de guardiãs dentro do Café com RHs que faz toda essa movimentação, mas, de novo, o movimento ele acontece através das empresas que fazem parte, né. E não poderia ser diferente, né. A gente vem de uma região onde o cooperativismo ele é muito forte, né, o ecossistema, enfim, e é através disso que a gente vai criando e vai... No início, a gente compartilhava muito as dores, até perceber que, assim, poxa, as nossas dores, elas precisam virar potências, né? Como que a gente transforma isso, né? Ah, eu tô com essa dor aqui, olha, eu resolvi isso através de tal alternativa que nós encontramos, seja por tecnologia, seja por uma prática interna, um projeto interno, surtiu efeito, indicações, né? A aproximação com as universidades é muito relevante. Hoje, na AMO, a gente faz vários projetos em parceria com as universidades. Por exemplo, o curso de biomedicina é um parceirão nosso, eles vêm aqui, fazem atividades, né? Nós, em contrapartida, participamos de mesas redondas com eles, semanas acadêmicas e, dentre outros cursos, né? A aproximação através do estágio também é muito bacana. Então, o projeto, né, o Café com RHs, ele nos permite também ter contato com isso. Nós conhecemos esse vínculo, com a possibilidade do vínculo com o curso de biomedicina através de uma das empresas parceiras do DEATEC que compartilhou essa prática no Café com RHs. Olha que legal. E aí vai linkando, entende? E aí no Café com RH seguinte, eu já compartilho como nós organizamos na AMO, que atividade nós pensamos juntas, e aí vai nascendo e vai pulverizando essa quantidade relevante de ideias. Já Olha pensou, né, se os setores se unissem, né, e fizessem, seja nos núcleos da SIC, seja nos sindicatos patronais, enfim, onde eles pudessem se unir e falar sobre pessoas. Como é que você resolve o turnover? Como é que você contrata? Como é que você demite? Né? Inclusive, nós temos um processo bem legal de demissão, que a gente ouve. É o momento onde a pessoa fala o que tem que falar mesmo, não tem mais nada, né? E aí a gente pega vários insights, né, Larissa? Isso contribui muito com a gente, né? Porque a pessoa não deve ser ouvida só na entrada, só no permanecer, mas na saída também, né? Muito relevante. E aí ela vai compartilhar aonde nós falhamos como empresa também, porque de fato acontece, né? Nós não somos perfeitos. Normal. E aí a gente vai aprendendo através disso também, através desse viés. Fantástico isso. Sim. Porque ali é o momento que o cara... Já não te deve mais nada, ninguém deve nada pra ninguém. Então, e ele vai te falar e te dar insights pra você melhorar. E é um termômetro até pra gente entender, né? Porque a gente gosta muito de olhar pro nosso sucesso, né? Mas quando a gente olha pras coisinhas que a gente tá falhando, é um baita aprendizado. Aprendizado. Bacana. Gente, essas duas feras vão estar no The Club, que é um evento que a DOS faz para os seus clientes. A gente traz pessoas para trazer um pouco desse talk, desse bate-papo. E aí é todo mundo com o microfone na mão, empresários perguntando e querendo realmente, de fato, resolver os seus problemas. Porque é isso, empresa é um organismo vivo e toda empresa tem problema. E se a gente puder trocar, a gente resolve eles mais rápido. Isso, cara. Adiantar um pedacinho do caminho, né? Muito bom. Então, vou deixar um pouquinho mais para eles falar nesse evento. Então, você empresário, né, que está aqui no ecossistema da DOS, já reserva, vai ser dia 25/7. A gente vai estar fazendo esse momento, então, de debater um pouco mais sobre esse assunto, trazer um pouco mais desse bate-papo, e ali vai ser muito bacana, porque aí não é o Lucas perguntando, aí vão ser os empresários perguntando. Vai ser magnífico. E eu acho que é uma troca riquíssima. Né? Sim, e nós vamos aprender muito também. Então, já fica o convite para vocês. E para fechar, gente, eu gostaria de trazer ansiedade. Eu acho que os especialistas falam muito, eu não tinha como sair e não conversar sobre isso com vocês. A gente tem índices, pesquisas que mostram, né? Esse carinha aqui, né? O smartphone, né? A comunicação
líquida, como diria Bauman, né? Sim. Essa velocidade de informação absurda tem nos deixado ansiosos, e essa é uma das gerações que mais tem esse malefício, né? Como que vocês controlam? Qual é a dica que vocês dão para o colaborador? A empresa tem que saber que isso é um inimigo hoje que ela tem que derrotar. Sim. Como que vocês trabalham isso hoje? Bom, eu vejo que a ansiedade é o excesso de futuro, né? Assim como a depressão é o excesso de passado. E a dica que eu dou é viva o presente, pô. Esquece. Você consegue fazer um planejamento, mas você não consegue, daqui a pouco, definir toda a sua caminhada. É impossível, porque existem os fatores que você domina e tem os fatores que o mundo externo domina, né? Então, se aquilo ali está acontecendo por você naquele momento, é porque tem algum motivo. É porque tem algum motivo e não tem jeito, faz parte. Então, incorpore e viva o presente. Não sofra tanto com o que pode acontecer, que talvez não aconteça, ou o que já aconteceu, que já passou, já era. Não consegue mudar o passado. Não fica sofrendo. Não fica sofrendo. Então, acho que essas duas doenças realmente é um mal, tá? Mas passa por essa conscientização. Vamos viver o agora. Vamos viver o que está acontecendo, né? A empresa tem que estar sempre... E uma coisa que eu aprendi do Diatec é participar de podcast, fazer vídeo, participar ao vivo de uma TV, fazer uma gravação. No primeiro dia, ou no primeiro mês, que eu tive um convite da Branca Rubas para fazer um vídeo pro Dia das Mães, lá na loja dela. Aquilo lá me deixou tão nervoso. Olha só. E foi meu primeiro aprendizado nervoso, como presidente. Cara. Sim, meu primeiro E eu tinha marcado para lá para frente. Porque, sabe, queria fazer, mas não sabia como fazer. E quando você não sabe como fazer, pior das coisas, tu fica muito ansioso. E no dia assim, eu não vou dormir mais uma noite com isso aí nas minhas costas. Eu não vou dormir, eu vou fazer agora. E eu mandei uma mensagem para a secretária da Branca, estou indo aí. Não, mas tem que chamar, não tem problema, chama, eu aguardo. Fiz. E ficou legal. Depois eu aprendi. Se caso tu tem alguma coisa ali incomodando, ou que não te tira o sono, ou que, enfim, você fica pensando no futuro, faz logo, resolve logo. É a melhor coisa que uma pessoa pode na vida é resolver logo. Como já aconteceu na AMO, como já aconteceu em várias ações na minha vida a partir do Diatec. Um aprendizado que eu tive com o Diatec. Faz logo, resolve logo, filma logo, faz o podcast logo, grava logo e pronto, meu amigo. Assumiu, faça. E depois você vai ver que a vida segue. Vai se tornando mais fácil se você assumir realmente e não prorrogar aquela ação. Não prorrogar é um ponto. Não prorrogar é um ponto. E aí, nas empresas, como é que a gente lida com... Ninguém é igual. Todo mundo está em contextos diferentes, né? Por mais que a gente tente atrelar e alinhar os nossos valores enquanto pessoas e empresas quando a gente contrata. Mas e aí? Como perceber que aquele colaborador está ansioso? O que o RH pode fazer? O que vocês fazem lá de prática? Sim, nós hoje temos uma estrutura de benefícios também para auxiliar os nossos colaboradores, né? Então, eu como psicóloga não poderia ser diferente. Eu acredito muito na potencialização que a terapia traz para a vida da pessoa. Hoje nós temos convênios, né, que oferecem esse serviço também e passa muito pelo olhar. Você perceber essa pessoa no dia a dia, né? Claro, com o home office a gente tem um empecilhozinho aí, né, nesse caminho que é a tela, né? Mas é um empecilho que a gente consegue vencer muito pelo diálogo, né? Então você vai perceber o tom que a pessoa está utilizando. Sempre ela está alegre contigo, começou a parecer triste, desmotivada, desanimada, está acontecendo alguma coisa. Não tem como você fugir do conhecimento das pessoas do teu time. Então entender quem é aquele indivíduo, né? A gente falou muito sobre cultura, enfim. As pessoas elas têm hábitos diferentes, elas têm concepções diferentes de acordo com a sua família, mas é você entender quem é aquela pessoa que faz parte do teu time e, o comportamento dela mudou. Ela não é todo dia assim, hoje ela está um pouquinho diferente. Por quê? Aproxima, dialoga, conversa, dá essa abertura para as pessoas, né? É muito através do one-on-one, né? Dessa troca diária que você tem, que você vai conseguindo perceber, tá sendo difícil resolver uma tarefa que até então não era. Por quê?
que será que tem a mais? A gente tem, dentro do nosso time, né, a grande parte deles são super jovens. Então, como as características do dia a dia deles, vem o quê? Faculdade, vem outros cenários, vem uma rotina muito atribulada da mesma forma. Então, pode ser que seja do nosso contexto que está vindo essa ansiedade, pode ser de fora. Então, ajudar a conseguir situar, sinalizar e também a pessoa mesmo se perceber, porque às vezes nem ela sabe o que está acontecendo dentro da cabeça dela, né? E a gente, às vezes, pode ser esse agente aí de mudança com uma palavra, com, né, uma aproximação, só com, tô aqui. Se precisar falar, eu tô aqui, me chama. Às vezes é isso que a pessoa precisa. Exatamente. Né? Esse tô aqui faz a diferença. Mas desde que você ouça realmente, né? Que não seja uma audição vazia. E esse trabalho da Larissa e seu time está bem interessante, que já eu vi que conseguimos resgatar alguns coleguinhas aí nessa jornada aí, que primeiro emprego, né? Então, primeiro emprego, não sabe como é que é o mundo lá fora, né? Então, eu já percebi alguns resgates bem interessantes. Pessoas boas, todos são bons, né? Só realmente uma palavra, às vezes, um ombro amigo pode ajudar, né? Bacana. Queria que vocês terminassem aí com uma última fala, né, para que a gente termine o podcast. Eu vou começar aqui com a Larissa. Larissa, pessoa geração Z, faz uma última falinha para nós, assim, dá um plus aí pro empresariado. Sim. Eu diria que continuem acreditando, não vão pro viés do desacreditar, do achar que não vai dar certo, enfim. Vai dar certo, né? É uma geração que vem com muita potência. Se a gente olhar pelo viés da potência da geração Z, a gente consegue usar isso como um catalisador para o negócio fantástico, né? Então, olhar para as pessoas pela potência delas, né? E não pelo contrário. E trabalhar em cima disso também. Tentar sempre buscar o que há de bom e o que a gente pode trazer de bom com as experiências delas para o negócio é um grande diferencial. E vai ser um enriquecedor para a empresa, né? Exato. Diversidade. Também uma mensagem. Diga aí para mim. Eu vou me apropriar de várias frases que eu sempre ouvia quando implantava software para restaurante. É que os donos do restaurante falavam assim: isso não é comigo, cara, isso é com meu filho. Meu amigo empresário, a nova geração que está vindo é os seus netos, é os seus bisnetos, é os seus filhos. Então eles vêm com outra cabeça, porém com uma criatividade, com uma competência muito maior que a gente. Tive muitos exemplos na empresa de pessoas muito mais jovens que eu, onde eu programava, fazia 10 mil linhas, ele em 5 linhas fazia o que eu fazia e conseguia ganhar tempo, fazia muito melhor. Olha só. Então é saber como se comunicar, é saber como lidar com eles. Também é difícil, às vezes, pegar qualquer outro tipo de geração, né? Todo tem sua forma de comunicar. Enfim, não é fácil para ninguém, mas há um caminho para cada pessoa para chegar no seu íntimo, né, e trazer para o nosso lado. Ou, às vezes, se adaptar e ir para o lado dele, porque às vezes é melhor, viu? É por mim. Melhor. Às vezes é melhor fazer o quê? Trabalhar junto, né? Como é que se a montanha não vai a Maomé, você vai à montanha, né? É mais ou menos assim. Então, às vezes é melhor aceitar as ideias e fazer do que ser turrão, ser engessado e não fazer as ideias dessa gurizada nova que tem vindo. Queria levar isso aqui para mais umas 2 horas. Muito aprendizado. Gente, obrigado, Márcio. Eu sei Valeu, que a tua Lucas. rotina é correria, né? Ainda mais, não sei como é que ele encaixa tudo, né? Não, eu não sei. Para um outro. O dia dele tem 48 horas. É para um outro podcast, né? O entender a agenda dele. Mas obrigado, tá de coração. A gente fica muito lisonjeado, muito honrado. Larissa, obrigado. Eu acho que depois eu vou te incomodar muito aí, quero umas dicas boas. Só mandar, né? Eu acho que eu vou ter que tomar um cafezinho ali embaixo. Isso. Queridos empresários, é isso. Eu acho que a gente tem que estar aberto ao novo, aberto ao diálogo, aberto a aprender e aberto a absorver. E sim, pegando uma dica de um outro empresário aí, o André, que esteve aqui conosco, liga, conversa, marca um café, vê como que o outro negócio lá está fazendo. Mas não é do mesmo segmento que o meu, não importa. Né? Eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer. Pessoas da tecnologia que estão trabalhando com essa geração, que entendem dessa geração, e quem entende pode dar o melhor conselho, a melhor dica. Né? E cada um traz isso para o seu contexto empresarial. Né? Mas é isso, eu acho que é uma geração rápida, é uma geração ágil, uma geração que dialoga com a tecnologia. E se a gente não tiver isso nas nossas empresas, vamos ficar para trás. Obrigado, nos vemos no próximo TheCast. Valeu!